Vou trazer agora informações sobre um outro caso de violência absurdo, dessa vez em Floriano. No sul do estado, 2 mulheres foram mantidas como escravas, ou um trabalho análogo à escravidão, semelhante à escravidão, lá na região sul do estado. Está aí Indira Gomes com os detalhes para trazer as informações aqui para nós. Indira, foi a Polícia Rodoviária Federal que conseguiu identificar essas 2 mulheres? Isso, Joelson. A Justiça ainda está apurando, né? O Ministério Público Estadual entrou no caso também e está apurando em que condições essas mulheres viviam. Mas a mãe de 44 anos e a filha dela de 21 anos foram expulsas dessa propriedade rural e procuraram a Polícia Rodoviária Federal para pedir ajuda depois de pelo menos 6 anos trabalhando sem receber salários. E é sobre isso que a gente conversa a partir de agora com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Piauí, Stênio Pires. Boa tarde, superintendente. Boa tarde. Em que condições essas mulheres chegaram a pedir ajuda à Polícia Rodoviária Federal? A nossa equipe estava fazendo o patrulhamento e nós fomos informados dessas 2 mulheres, por uma outra pessoa que tinha recepcionadas depois da fuga delas. Nós fomos até o local e verificamos que as 2 garotas, realmente, mãe e filha, estavam em situação precária, né? Aí, segundo informações delas mesmas, elas estavam nesse sítio, convidado pelo proprietário, já tem 6 anos, ela de Floriano, informando que elas iriam receber salário. Só que não receberam nenhum salário, segundo informações delas mesmas, que estariam em situação de cárcere privado, impossibilitadas, impedidas de sair, obrigadas a realizar todo o serviço de limpeza da casa e do sítio durante todos esses 6 anos. Existe um outro agravante nesse caso, que se for comprovado, se são 6 anos, a garota de 21 anos, à época era menor de idade. Então, é outro crime gravíssimo que pode ter sido cometido por esse proprietário. Elas identificaram onde era o sítio, identificaram quem era o proprietário desse sítio. Dessa forma, identificada essa possível situação de crime, as 2 foram encaminhadas ao Ministério Público Estadual do município de Floriano, que irá realizar aí todos os levantamentos e a investigação necessária para realmente verificar se houve essa situação de trabalho escravo. Outra informação passada por elas é que elas haviam pedido, sabendo da situação do auxílio emergencial, elas informaram que solicitaram. No momento em que o proprietário soube dessa solicitação por parte dela do auxílio emergencial, pegou a documentação delas e só foi devolvida essa documentação depois que se encerrou esse prazo, esse recebimento do auxílio emergencial. Elas informaram que há a possibilidade de que ele tenha recebido, sem repassar às 2 mulheres, os valores recebidos do auxílio emergencial. Qual foi o trabalho da Polícia Rodoviária Federal nesse caso? Em que é importante a população saber que pode contar com o apoio da Polícia Rodoviária Federal em situações que não dizem respeito apenas a acidente de trânsito, como a grande maioria das pessoas pode achar, né? Exatamente. Qualquer situação de crime que ocorra ao longo da rodovia federal ou às suas margens, ou até mesmo em alguns casos como esse, que são crimes federais, são crimes que ocorrem fora da rodovia federal, nos informando, dando conhecimento à Polícia Rodoviária Federal, nós acionaremos os órgãos competentes para que em ações como essa a gente possa atuar e dar a assistência necessária à população. Nesse caso específico, essas 2 mulheres de trabalho escravo, a PRF já tem experiência nesse tipo de trabalho, em ações conjuntas com o Ministério Público do Trabalho, e são várias as situações em que a PRF já resgatou pessoas em situações de trabalho análogo à escravidão. O Joelson tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Superintendente, boa tarde. Obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. À medida que a polícia vai falando a respeito desse caso, ele vai se tornando mais grave, mais absurdo. Nós tivemos um caso análogo à escravidão, pessoas que foram mantidas em cárcere privado, e agora o senhor está falando de uma suspeita, que é eles terem se apropriado de um benefício que é para ajudar pessoas pobres. Os camaradas botaram no bolso, enquanto a mãe e a filha eram mantidas como escravas
dentro dessa propriedade. Em casos como esse, a polícia rodoviária que é a responsável por fazer vamos dizer, os indiciamentos dessas pessoas, e quantos crimes é que elas devem responder? No caso, a PRF ela não tem competência de indiciamento desses crimes. Esse aí fica por competência da Polícia Judiciária, no caso, ou Polícia Civil, Polícia Federal, e pelo Ministério Público. Nós somos aí uma polícia ostensiva. Ao identificar uma situação dessa, nós adotamos as medidas imediatas, que foi de resgatar essas duas mulheres, trazê-las a uma condição de segurança e, em seguida, encaminhar aos órgãos competentes para que esses órgãos realizem as suas investigações e façam aí o inquérito policial, enquadrando essas pessoas e logo em seguida, encaminhando para o judiciário para serem julgadas e penalizadas. E aí vai depender dos crimes, e aí foram diversos crimes que foram cometidos, crimes que podem se acumular e tem ainda a questão dos agravantes que podem ocorrer. Então, esses crimes podem chegar aí a possíveis 10, 15 anos até de detenção. A gente agradece, então, a participação do senhor, superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Piauí, Stênio Pires, Joelson. A gente complementa também com a informação de que a mulher e a filha dela estão abrigadas na casa de uma vizinha, que a filha, inclusive, estudaria numa escola lá perto, e que essa vizinha seria também uma professora que tinha contato com a família e se ofereceu para abrigá-las enquanto a Justiça decide como vai tratar esse caso. O promotor de justiça, José Arimatea Dourado Leão, da comarca de Floriano, informou também que abriu um processo administrativo para apurar se a mulher mais jovem tem algum tipo de problema de saúde e que, caso isso seja confirmado, pode ser que ela venha a receber o BPC, que é o benefício de prestação continuada. O CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social do município, também está acompanhando esse caso. Joelson.